Abra sua Bíblia comigo, por favor, livro de Marcos, capítulo 6, enquanto você abre, versículo 30. Estava ali sentado, falando com Deus, dizendo: Senhor, obrigado por estar aqui nesse lugar, por ter um chamado do Senhor. Que seria da minha vida se não fosse o teu chamado? Que seria da minha vida se não fosse esse lugar, esse toque que o Senhor nos dá, maravilhoso, na presença do teu Espírito Santo? É um toque que muda tudo, é um toque que transforma a nossa vida. E sem Deus, gente, sem Deus a gente não seria nada. E mesmo com 25 pontos na perna, eu tenho uma alegria de estar aqui nessa noite para ministrar os seus corações, ministrar o que Deus colocou no meu coração. Se eu precisar sentar, eu vou pedir aquela cadeirinha ali, mas quando eu não precisar, eu vou ficar aqui de pé para glorificar Jesus, porque Ele merece. A gente se esforça tanto para qualquer outra coisa, por que não se esforçar para fazer o melhor para Deus? Deus é bom. Diga para seu irmão: Deus é bom. Vai cumprir tudo que te prometeu. Deus é maravilhoso. Esse texto da primeira multiplicação dos pães, que está em Marcos capítulo 6, também está em todos os outros 4 evangelhos. Eu já preguei essa mensagem aqui, mas sempre ela em várias colocações, porque essa mensagem você pode abranger muita coisa. Eu acho que a gente fica aqui pregando ela, se não for no mar, uns 30 dias pregando uma mensagem diferente nesse texto aqui, porque tem muita coisa para a gente extrair, e às vezes a gente não extrai do texto. A gente lê a Bíblia como se aquele texto ali não importasse mais para a gente, mas não faça isso. Faça igual está escrito no Salmo 1: medite na minha lei de dia e de noite. Medite. Meditar é você examinar as Escrituras, é você degustar ela, é você se derramar diante dela e entender o que Deus quer falar com você naquele texto. Se você não entender, repete de novo, leia de novo, leia mais uma vez, uma hora você vai entender. Eu não sei você, mas eu, quando eu estudava, que eu passava aquele texto para a gente interpretar, né, fazer a interpretação de texto nas aulas de português, era um saco, eu não entendia nada, eu tinha que repetir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, para entender e dizer: professora, vê se o que eu estou pensando está certo. Ela disse: está no caminho, meu filho, vá, continue. E é assim, gente, imagine se no português é complicado, imagine um livro escrito há mais de 2000 anos atrás, por homens inspirados por Deus, para falar com a gente nos dias de hoje. É um pouquinho complicado de se entender, mas se você buscar o Espírito Santo, chamar Ele para ler a Bíblia com você, para que você entenda ela, eu tenho certeza que Ele mesmo vai ter o prazer de explicar ela para você, porque o Espírito Santo, ele ama quando você convida Ele. E esses 4 evangelhos, essa mensagem da multiplicação é o início do ápice da carreira de Jesus, vamos dizer assim. Por que início, pastor? Porque ali é onde ele está ministrando para a multidão de pessoas. Ali diz a Bíblia que tinha 5.000 homens, fora crianças e mulheres, mas ele estava ministrando para aquele povo, e aquele povo era doente, faminto e necessitado. Chega um momento que Jesus diz para os discípulos, nesse texto que nós vamos ler lá na frente, mas não se preocupe com a leitura agora não. O Jesus disse para os discípulos: vamos para o outro lado descansar. Para você ver que ele estava cansado juntamente com os discípulos. Eles estavam com fome, eles precisavam comer. A Bíblia diz que eles tinham o dia todo sem comer nada, sem se alimentar. E Jesus faz isso: vamos para o outro lado. Só que quando chega no outro lado, o engraçado é que quando eles chegavam no outro lado, pensando que eles iam descansar, a multidão já estava esperando. A multidão já tinha atravessado de pé e já estava lá esperando ele encostar o barco.
quando a gente mais quer descansar, é aí que inicia o trabalho de Deus na nossa vida. Por favor, eu queria que você incomodasse o seu irmão agora. No seu descanso, fala para ele. É que Deus vai começar a trabalhar. Deus trabalha no descanso. Enquanto a gente estiver ansioso, mexeu no microfone, volta para onde estava, por favor. Enquanto a gente estiver ansioso, agoniado, ótimo, angustiado, nós vamos sempre atropelar o trabalhar de Deus. Porque Deus só vai trabalhar quando a gente descansa. Nós precisamos aprender a descansar, e é isso que eu quero ministrar para vocês nesta noite. Precisa descansar. E o engraçado, gente, é que nesse ato está mexendo muito. Não mexe toda hora não, aí ó. Mexe só, volta onde estava lá, meu filho. Não fica mexendo não, tira o dedo. Vai ali alguém, corta o dedo dele em nome de Jesus. Corta. Não voltou o microfone aí. Hein? Estava baixo para vocês? Então aumente só para lá para frente. Aqui não mexe no retorno não, o retorno está bom. Eu estou tão manso, tão descansado. Fiquei esses dias tudo de perna para cima. Hein? Foi aí? Ei, som, ficou bom? Bom? Glória a Deus. Não, aí você baixou o retorno. Quem que está lá? É Léo e o Vicente, né? Ah, eu vou ter que dar 2 cascudos em vocês quando eu terminar. Vamos lá. Exatamente nesse ato da multiplicação que eu falei para vocês, foi a popularidade de Jesus. Era o momento que Jesus estava no ápice da pregação, da ministração. Ali, ele estava falando para uma multidão. Grava isso. Ele estava falando para uma multidão. Só que quando ele vai para o outro lado, gente, esse povo já estava lá. Quem disse que ele ia para lá, para outra margem? Ele só falou com os discípulos. Vamos supor que Judas deve ter tirado uma selfie, partiu para o outro lado. Sempre tem um Judas no meio da carreira da gente, né? Ele tira a selfie e diz, partiu para o outro lado. Vamos supor que foi assim. Jesus chega para descansar com os discípulos e a multidão está lá, esperando. Imagina você em busca de um descanso agora, imagina isso. Em busca de paz, em busca de descansar, e você bate de frente com necessidade, com fome e com doença. Já não basta a vida que a gente leva, que é uma vida corrida, uma vida aflita, uma vida de muita guerra, de muita batalha. Já não basta essa vida. E às vezes quando a gente vai descansar, achar que está tudo bem, o negócio vira. Quem já viveu isso, levanta a mão. Acho que eu vou levantar as duas. O lado que a gente está, isso pouco importa. Se tem multidão ou se não tem, isso pouco importa. O que Deus vai fazer ou vai deixar de fazer, isso também pouco importa. O segredo é a gente aprender como nós vamos viver o que Deus tem para a gente. Porque a gente só vai viver de fato o que Deus tem para a gente quando a gente aprender de fato a descansar. Eu vim liberar uma palavra para você. Tudo começa no descanso. Repita isso comigo. Tudo começa no descanso. Pense comigo agora. Deus cria o homem no sexto dia. Quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que no 7º dia Deus vai descansar. Só que o homem estava iniciando. O homem já era adulto. Imagina que Adão chega para Deus, e aí, Senhor, o que é que nós vamos fazer? Ele nada. Vamos descansar.
Gente, às vezes a gente quer resolver tudo do nosso jeito. E Deus está falando, calma. Está na hora de você parar para eu começar a fazer. Mas Senhor, o Senhor está descansando. Ficou ruim de novo. Ficou ruim, ficou mais baixo aqui para mim. O Senhor está descansando. O Senhor está parado. O Senhor não tem nada a fazer. O descanso de Deus é diferente do nosso. Porque o descanso de Deus é quando tudo está pronto, tudo está feito. Quando tudo está pronto, tudo está feito, tudo está conforme o querer dele, ele aí agora fica tranquilo. Não quer dizer que ele não vai trabalhar, porque a Bíblia também diz que o Senhor não para de trabalhar. Ele trabalha o tempo todo. Mas quem trabalha o tempo todo também tem tempo para descansar. O que Deus está ensinando para a gente é que quando Ele cria tudo, quando Ele faz tudo, quando Ele forma tudo, tudo continua no controle dEle. Porque nada sai do controle das mãos. Agora pergunta ao seu irmão, mas por que tanta preocupação? Por que tanta agonia? Por que tanta ansiedade? Por que tanto estresse? Se tudo está no controle dEle. Se Ele criou todas as coisas. Se Ele que fez todas as coisas. Se Ele que formou você no ventre da sua mãe. Se foi Ele que te deu o fôlego de vida. Se é Ele que tem o prazer de te abençoar. Se é Ele que disse que te daria a nação. Se é Ele que disse que você, onde colocar a planta dos seus pés, Ele colocaria contigo. Se é Ele que disse que aonde colocar as mãos, Ele abençoaria através da sua vida. Para que tanta preocupação? Para quê? Vire para alguém e diga assim: o primeiro dia do homem foi o dia do descanso. E o primeiro dia do homem foi o dia do descanso, Vini. Quando eu olho para a Bíblia, eu entendo o seguinte: que para nós, o dia de descanso é quando a gente chega em casa às 18 horas, 19 horas. Só que para Deus, segundo a Bíblia, o dia de descanso começa às 18 horas. Ou o dia de trabalho começa às 18 horas. Começa quando você descansa. É diferente, é invertido. Quando você descansa, Deus trabalha. Quando você trabalha, Deus descansa. Você trabalha, Deus descansa. Você descansa, Deus trabalha. Pastor, e o que eu faço? É para ficar de braço cruzado? Claro que não, né? Braço cruzado ninguém é para ficar. Porque tem gente que vai dizer assim: agora eu não faço mais nada. Agora eu cruzo os braços de vez. Eu já não estava conseguindo, agora é que eu não vou conseguir mesmo. Não. Está tudo errado. A gente tem uma cultura que o dia começa quando a gente vai trabalhar. Mas para Deus começa quando a gente vai descansar. O trabalho da fé, o descanso da fé, produz muito mais do que o trabalho da ansiedade. Eu vou repetir. O trabalho da fé, o descanso da fé, vai produzir muito mais do que a sua ansiedade. A ansiedade vai ser contrária à fé. A ansiedade vai ser contrário ao descanso. Porque uma pessoa ansiosa, uma pessoa agoniada, uma pessoa que se preocupa muito, ela não consegue descansar de jeito nenhum. Olha o que diz a Bíblia, olha o que fala aqui. O tempo de descanso do Senhor é quando Ele atravessa para um outro lado e encontra uma multidão. Essa multidão Ele vai ter que dar o que para ela? Atenção, palavra de vida, alimentar e curar.
Eles estavam famintos, eles estavam doentes, eles estavam o quê? Com necessidades. Então tinha que haver para essa multidão provisão, alimento e cura. E no momento de descanso é que o momento que Jesus está trabalhando. Ele está ensinando aos discípulos uma lição ali. Pega isso comigo. Ele está ensinando aos discípulos que os discípulos eles precisam compreender que vai ter momentos na vida deles que quando eles forem descansar, eles vão ter que trabalhar. Porque a gente não trabalha para um rei qualquer. A gente não trabalha para um Deus qualquer. A gente tem uma obra aqui que é imparável. A gente tem uma obra que necessita de 24 horas da nossa atenção. E a nossa obra é ser missionário de Jesus e missionárias de Jesus. A nossa obra é ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salva. A nossa obra aqui é falar do amor de Cristo. E para falar do amor de Cristo não tem descanso. Para falar do amor de Cristo não tem 25 pontos na perna. Não é porque eu tenho 25 pontos na perna que eu não posso andar em casa. Eu posso andar em casa, eu posso andar na igreja, sim ou não? Não é porque eu estou com a dor de cabeçazinha que eu consigo assistir um filme, mas eu não consigo ir para a igreja cultuar. Às vezes eu estou com uma febrezinha e eu consigo fazer tudo dentro de casa, arrumar, fazer, acontecer, mas eu não consigo sair de casa para adorar o Deus vivo. Espera aí, gente. Vamos inverter as coisas. Jesus está ensinando e Ele está mostrando para os seus discípulos e para a gente através desses versículos que está escrito no capítulo 6, versículo 30 em diante, que o descanso é a hora de a gente trabalhar, mas esse trabalho não cansa. Esse trabalho nos alimenta. Esse trabalho nos sacia. Esse trabalho nos preenche. Ele está mostrando que o maior milagre que Jesus fez, a maior multidão que Ele alimentou, o maior número de pessoas que Ele curou e Ele impôs as mãos e liberou uma palavra, a maior manifestação do poder e cuidado aconteceu num dia preposto para Ele descansar. O dia era preposto para Ele descansar. O dia era propício para Ele descansar. Mas Ele está mostrando para a gente que foi nesse dia que Ele teve que curar multidão, alimentar multidão e teve que liberar palavras de vida para uma multidão que estava totalmente sem palavra de vida. Aquilo matou Jesus? Aquilo matou os discípulos? Pelo contrário. É por isso que eu quero liberar uma palavra e quero que você libere, aumente sua mão para o céu. Levante sua mão, por favor. Alguém que hoje está correndo de um lado para o outro. Alguém que hoje está vivendo um sufoco, um peso nas suas costas terrível. O teu Deus é o Deus que pode fazer você descansar. Além da dor, além da necessidade e além da fome. Eu estou dizendo que você aqui hoje, que entrou aqui nesse lugar, está chegando um tempo que Deus está se levantando para trabalhar em seu favor e dar a você o descanso que você merece. Deus está falando através da Bíblia que chegou um tempo de descanso para você. O tempo de Deus é totalmente diferente. A Bíblia diz que como o Senhor não descansa, da forma que a gente imagina, a Bíblia diz que Deus ele trabalha todo o tempo. Sabe por que muita gente tem chorado muito? Sendo que a Bíblia fala que o choro pode durar a noite, a alegria vem no amanhecer. Mas tem gente que o choro ele pendura por longos dias. Por que esse choro pendura por longos dias? Preocupação, ansiedade. Você não consegue dormir direito.
Você não consegue deitar no travesseiro e dormir em paz. É diferente daquela pessoa que descansa em Deus, dorme, e o dia é como se for, a noite é como se fosse um piscar de olhos. O choro pendurado, o choro esticado, o choro prolongado, é o choro que a pessoa não encontrou o descanso. Mas o choro equilibrado, aquele choro que a gente tem os nossos momentos de aflições, aquele choro que a gente tem as angústias da alma, que a gente entrega na mão do Senhor e diz: Senhor, está nas tuas mãos e agora eu vou dormir. Boa noite, Pai. Você dorme tranquilo. Minha esposa às vezes olha para mim do lado e ela está querendo lá conversar e eu querendo dormir. E aí ela fica conversando. E enquanto ela vai conversando, eu já estou Tem homem que faz isso aqui? Não levanta a mão não, para não gerar briga. Eu já estou dormindo. Eu aprendi com Cláudio Duarte que a mulher fala 20 mil palavras, o homem quer silêncio. Aí fica difícil. Para não brigar é melhor ninguém é besta. Aí a Bíblia fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Pega para mim, filho, por favor. O negócio já adormeceu aqui. Obrigado, gente. Obrigado. Então, o descanso não é para quem está cansado, gente. O descanso é para quem aprendeu a confiar. Você só vai descansar quando você confia. Aí você vai dormir tranquilo. Não adianta você querer ganhar o mundo e perder a sua alma. Às vezes a gente quer ganhar o mundo todo, o mundo inteiro, e quer perder a nossa alma, porque a gente não está tendo paz de espírito. É uma coisa simples, a paz é muito simples, e ela também é muito fácil de sair da gente. É muito fácil de a gente perder essa paz, perder essa essência. E você percebe quando você perde, só que você não pede para ela voltar. Você tem que ter uma exegese na sua mente, no seu cérebro. Você tem que se examinar e começar a entender assim: olha, quando está saindo de mim o equilíbrio, eu tenho que pegar ele de volta. Eu não sei você, mas eu me examino o tempo todo. E eu tenho meus momentos de estresse. Eu tenho meus momentos de angústia, de aflição. Só que aí eu fico vendo que é como se o Espírito Santo saísse de mim naquele momento. E eu ficasse sozinho. Aí a agonia piora. A angústia piora. O estresse piora. Aí eu, Santo Jesus tem poder. Eu começo a orar por mim mesmo. Pai, repreende esse demônio que está querendo entrar na minha cabeça de preocupação agora, em nome de Jesus. Saia! E aí eu começo a voltar a ter a paz e deixar Deus no controle da situação. E a gente precisa examinar, a gente precisa ver isso. Nós estamos vivendo momentos de aceleração. As coisas estão muito aceleradas. E quando você vê esse povo não descansando, esse povo chorando, esse povo aflito, esse povo necessitado, esse povo faminto, esse povo cheio de doenças, tanto físicas como emocionais, a gente vê a realidade da vida, gente. A gente vê a nossa realidade. Nós podemos viver isso também, como também poderemos escolher não viver essa fase. Então, talvez você diga: pastor, o senhor não sabe o que eu tenho para quitar amanhã. O senhor não sabe o que eu preciso para pagar as minhas contas amanhã, para resolver o meu problema amanhã. Mas eu vim aqui te dizer com muito carinho, com muito amor: descansa. Descansa. Porque
Descansa quem sabe que Ele já fez tudo. Está tudo no controle dEle. Descansa quem sabe como será o fim. E o seu fim será um fim de glória, um fim de vitória, um fim de subir com Ele às mansões celestiais, de sentar na mesa que está preparada. Igor, esse mundo passa, essa vida passa, mas a palavra do Senhor não passa, ela vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Descansa, porque Ele não perdeu o controle, Ele nunca vai perder o controle da sua situação. Ei, a Bíblia diz que o justo não mendigará o pão, e nem sua descendência passará fome. Para que tanta correria para juntar tesouro na terra? Corre para juntar tesouro no céu. Corre para juntar tesouro com Ele. Se eu morresse num leito de uma cirurgia, sabe como é que eu morreria? Feliz, salvo em Cristo Jesus, e dizendo: obrigado, Deus, porque o Senhor viveu comigo todos os dias da minha vida nessa terra. Deus não te abandona, Deus está com você. Deus nunca parou de trabalhar a seu favor e nunca vai parar. Sempre Ele vai cuidar de toda a sua situação. Você só precisa aprender a descansar. Jesus foi descansar com seus discípulos. Foi ou não foi? Encontrou famintos, necessitados e doentes. Eu gosto de repetir. Mas foi nesse ambiente que Ele trouxe exemplos para nós no texto. A gente vai descansar no milagre, gente. A gente vai descansar na provisão. A gente vai descansar no ensino. A gente vai descansar na fé. Porque Jesus, Ele estava descansando no milagre, na provisão, no ensino, ministrando fé. Jesus estava descansando, fazendo aquilo que Ele foi outorgado para fazer pelo Pai. Jesus estava em uma missão. E Ele deu essa missão a mim, Ele deu essa missão a você. Sabe por que você está tão cansado? Porque você está preocupado somente com como está o seu bem-estar, com a sua vida. Mas quando você começar a se preocupar no que você tem que fazer para o reino de Deus, Ele se levanta do trono e diz: está na hora de eu acrescentar as demais coisas, porque eu sei o que vocês precisam. Pastor, mas eu tenho me dedicado. Não. A dedicação é diferente. A dedicação não tira a tua paz. A dedicação não faz você apontar erro de irmão. A dedicação não faz você ficar fadigado, cansado, achando que seu irmão A, B, C não presta, que você é melhor do que ele, que você é alguma coisa. Pelo contrário, a dedicação faz você se esvaziar de si mesmo. A dedicação faz você olhar para dentro de você e dizer: sem Deus eu sou incapaz, mas com Deus eu sou capaz de estender a mão para o meu irmão que está faminto e alimentá-lo. Com Deus eu sou capaz de estender a mão e orar para curar aquela pessoa que está doente, seja ela no físico, seja ela na alma, seja ela no espírito. Com Deus eu sou capaz de ministrar sobre as pessoas. Então, se eu sou capaz de falar mal, eu estou incapaz de fazer o que eu fui outorgado a fazer. A igreja de Cristo não é para se levantar um contra os outros. Eu não sei porque eu estou falando isso, não está no enredo da pregação. A igreja de Cristo não é para criticar outra religião. A igreja de Cristo não é para criticar A e B ou C. Trump se levantou, e ele se levantou dizendo que é homossexual como se não fosse ser humano. Homossexual é ser humano, gente. Travesti é ser humano, gente. E quem vai curar eles é Jesus Cristo. Não é a gente que vai julgá-los, não é a gente que vai apontá-los, não é a gente que vai destruí-los. É o poder de Deus que vai transformá-los. É o ai o sebre que é o fã de o remando replacassé. Não tem homem que pare outro homem, outra mulher.
Não podemos se levantar contra pessoas porque elas escolheram outras coisas e seguir destinos diferentes. Mas estamos aqui para orar pelos nossos inimigos, os nossos adversários, para as pessoas necessitadas, as pessoas carentes, as pessoas que precisam de uma palavra dos seus lábios, da sua boca. Julga menos, acusa menos, condena menos, salva mais, ora mais, abençoa mais. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Igreja precisa ser igreja. Igreja precisa voltar ao primeiro amor e entender que alma, nós fomos levantados para ganhar almas. Tenha sede de alma, tenha sede de vidas, tenha sede de pessoas, tenha sede pela sua geração, tenha sede pela sua casa, tenha sede para ganhar os seus para Jesus. Não desista, não abandone, não deixe essas pessoas morrerem porque você desistiu delas. Deus tem a unção dele para transformar, e a unção de Deus despedaça todo jugo. Está na hora de você ser carregada de unção, está na hora de você ser carregado de unção. O Espírito quer derramar sobre vocês, para vocês ministrarem. Não tinha demônio que ficava lá atormentando em Gadara, mas quando Jesus chega, o demônio sai. Quando você chega, o demônio tem que sair. É muito fácil a gente desistir. É muito fácil a gente querer descansar. É muito fácil a gente jogar a toalha. Mas Jesus está convidando você hoje. Convidando você hoje para se levantar, para se pôr de pé, porque Ele conta com você. Quer que Ele trabalhe a seu favor? Trabalhe para o reino dEle. É tão feio, quando você vê uma pessoa falando mal do jeito do irmão, da irmã. Aqui não acontece, mas não sei porque Deus está ministrando aqui. Eu acho que é porque está na internet. Mas é tão feio, gente. Tão feio. Cônjuges falando mal de cônjuges. Irmão falando mal de irmão. Filho falando mal de pai, de mãe. O que é isso? Orai um pelos outros. Confessai as vossas culpas, as vossas falhas. E o Senhor que ouve a oração nos céus perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Quer ser sarado? Quer ser curado? Ame. Ame essa pessoa que está do seu lado. Todo mundo, olha, a gente pode até ter defeito. Defeito nós vamos ter. Eu não vou conseguir agradar todo mundo. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Nós vamos ter defeito. Mas Jesus nos ama com todos os defeitos que Ele mesmo colocou na gente. Conserta o que você pode consertar. E o que você não pode consertar, deixa Ele. Deixa o Espírito Santo, convida o Espírito Santo, isso aqui eu não consigo sozinho. Conserta para mim, por favor, conserta o mais rápido possível. Conserta. Ora até Ele consertar. E vai dar tudo. Eu posso voltar pela mensagem, Senhor? O Senhor quer que eu continue falando? Vou fazer uma pergunta a vocês. Qual foi o último dia que você chorou por uma alma? O último dia que você derramou lágrimas porque você estava sofrendo, porque alguém estava sofrendo.
A Bíblia diz: chore com os que choram, se alegre com os que se alegrem. Eu acho que vou começar a pregar sem sermão, vou começar a pregar o que Deus quer agora. Chega. A gente prepara e não dá certo. Se alegra com os que se alegra, chora com os que choram. Estou me sentindo David Leonardo aqui sentado. Estou sentindo. Sabe a resposta que você precisa? Jesus, ele faz assim, ó. Quando ele chega diante daquela multidão, ele dá uma ordem aos discípulos, diz assim para eles: alimenta eles. Depois você lê lá, tá? Alimenta, tá gostoso assim. Alimenta a multidão. Mas os discípulos, eles dão uma desculpinha santa. A desculpa que todo mundo dá. Imagine uma pequena igreja tendo que responder por uma multidão. Às vezes nós somos pequenos, mas às vezes necessitamos responder por uma multidão. Grava isso. Às vezes você é tão pequeno, mas às vezes você precisa responder por causa de uma multidão. E Jesus, ele conta com você pequeno, ele não conta com grande. É o pequeno que ele quer fazer grande. E aí ele pega esses discípulos e ele fala assim: olha, alimenta. E a resposta deles é o seguinte: não temos tempo para ir comprar e voltar e trazer. É melhor despedir a multidão. Primeira resposta deles é o tempo. Segure isso, tempo. Fala comigo, tempo. A segunda, obrigado meu amor. A segunda deles é dizer assim: olha, lugar para a gente alimentar essa multidão não é, aqui não tem como, Senhor. Aqui é um deserto. Jesus, cansado das respostas, ele diz assim: o que é que vocês têm aí? E eles dizem: só temos 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, não temos nada. Nada. Só que nada e nada é nada. Só que 5 pães e 2 peixinhos é pouco. E o pouco na mão de Deus vira... Ah, você sabe disso, é? Só não vive, né? Ou não vive. Melhor assim para você rir. Só não vive. O pouco na mão de Deus vira... Olha, uns que sabiam já não sabem mais. Já de novo, o pouco na mão de Deus vira... Muito. Nada e nada é nada. Mas o pouco vira... Você lembra daquela viúva que foi alimentada pelo profeta Elias? Estava o Senhor lá na cabeça de Elias, lá no Querite, dizendo para ele: ó, vai para Serepta que eu vou usar uma viúva para te alimentar. Quando ele chega lá, a viúva diz o quê? Que não tinha nada. Você não tem nada? Não. O que eu tenho é para eu comer e meus filhos e morrer. O que é que ela tinha? Um pouco de farinha e azeite. Ela tinha isso, não tinha? Era pouco. Mas ela disse que não tinha. Você já percebeu que a gente também dá essa resposta? Você já percebeu que às vezes a gente fala para Deus que a gente não tem nada? E o nada acaba virando nada. E o nada acaba virando... Não consegue ser multiplicado. Porque você não está profetizando sobre o pouco. Está na hora de você tomar essa palavra e vivê-la. E dizer: esse pouco vai ser transformado em muito na minha casa. Esse pouco amor
vai voltar a ter muito amor de novo, como tinha antes. Esse pouco dinheiro que está na sua conta vai voltar a ter novamente como tinha antes. Essa pouca fé que você tem vai ter muita fé. Você tem que começar a ministrar sobre o pouco e profetizar sobre o pouco. Já pensou se Elias ouve que ela não tinha nada? Jesus disse: pois não vai faltar farinha nem azeite nessa casa. Aí Jesus diz: tens o quê? Tem 2 pães, ou 2 peixinhos e 5, dá para mim. Para de dar desculpa. O tempo não é o de vocês, o tempo é o do meu Pai. Quem controla o tempo é meu Pai. Quem é o dono do tempo é meu Pai que está no céu. Se Ele quiser parar o tempo, Ele para. Se Ele quiser retroceder o tempo, Ele retrocede. E se Ele quiser acelerar o tempo, Ele acelera. Então, o tempo está no controle dEle. Não me satisfaz essa resposta. Mas, Senhor, o lugar é deserto? Mas sobre o deserto eu faço florescer. Sobre o deserto eu gero rio em meio ao ermo. Sobre o deserto eu faço prosperar, porque eu prosperei Isaac em meio a um deserto. Eu prosperei Abraão, foi também no deserto. Eu prosperei todo o meu povo no deserto, para mostrar que deserto não é lugar de falência, deserto é lugar de prosperidade. Não vale essa desculpa. Jesus ensina como é que faz. Como é que faz, Jesus? Me dá aqui. Olha para o alto e dá graças a Deus. Primeira coisa, olhe para lá para cima. Olhe para o céu, porque de lá vem o seu socorro. A Bíblia diz que o Senhor abrirá as janelas do céu e derramará abastança sobre você, bênçãos que vocês não conseguirão nem juntar, porque serão muitas. A Bíblia diz que o bom tesouro do Senhor está nos céus. Então, para que eu estou olhando para o problema? Para que eu estou olhando para a situação que é pouquinha, que é nada, que você diz? Para de olhar para isso. Olha para o Senhor, que é o autor e consumador da sua fé, e profetiza na sua casa, profetiza na sua conta bancária, profetiza na sua empresa, profetiza na sua vida, profetiza no seu relacionamento, profetiza sobre os seus filhos, profetiza. O que é que vê, Ezequias? Ossos secos. Por acaso eu posso restaurar? Deus, Ele não está preocupado com o que você está vendo. Escuta isso. Deus não está preocupado com o que você está. Ele está preocupado que você enxergue quem é Ele de verdade. Ele está olhando para você e vendo até onde você vai querer enxergar com seus próprios olhos, até onde você vai ficar olhando a sua vista. Para de ficar só naquilo que está na sua vista, começa a ter visão. Abre as suas visões e veja o que Deus tem preparado para vocês e tem liberado sobre a sua vida. Gente, vocês recebem uma notícia ruim e se abalam. Quando receber a notícia ruim, você vai dizer: ela veio até a mim,
e por 7 caminhos voltará agora, porque a palavra do Senhor liberou sobre a minha vida, que eu viverei dias aqui nessa terra de paz, de prosperidade, de alegria, de amor. Então eu não aceito esse decreto de falência, eu não aceito esse decreto de doença, eu não aceito esse decreto de necessidade na minha casa, porque eu não vou mendigar o pão, e nem meus filhos vão passar fome. Profetiza. Profetiza. Vocês às vezes conhecem a Bíblia de cor e salteado, mas não profetiza ela, não vive ela, não libera a palavra. Abrir a boca para falar besteira, mas abrir a boca para falar o que é necessário falar. Diga: Deus, corta a minha língua de teu, corta. Fala assim: Deus, corta a minha língua de teu. Não tem a ver, gente, com o tamanho da sua empresa. Não tem a ver com o lugar que você está plantado. Não é quanto você tem em caixa, mas é o tamanho do favor daquele que está fazendo a promessa sobre nossas vidas. É o tamanho do favor de quem está liberando uma palavra para vocês. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Está aberto. Não está fechado. Está aberto. Aí você acha que a sua vida está fechada? Não. Jesus disse para eles assim, no momento: dai-lhes agora de comer. Dai-lhes de comer. Tome aqui. E eles alimentam a multidão. Eles servem toda aquela multidão sentada. Todos comem. Todos se saciam. E quando eles comem e se saciam, o Senhor Jesus manda ele recolher as sobras. E aqui está uma lição, tá? Segura essa. Uma lição para a gente. Quando Jesus manda recolher as sobras, ele chega para os discípulos e pergunta: quantos cestos tem? Quantos cestos ficaram? Quantos foram? 12 cestos. Lembra do começo da mensagem? Que a multidão era faminta, necessitada e doente. Eles tinham 3 dias para voltar para casa. Imagine a cena: milhares de pessoas doentes, necessitadas e famintas. Agora elas pegam o pão, em vez de guardar, porque poderia pegar e guardar, né? Para levar quando fosse embora. Elas pegam o pão e devolvem e botam no cesto. Um ambiente de tanta necessidade, num ambiente de tanta dor, gente, num ambiente de tanta privação, Deus é capaz de maravilhar. Deus é capaz de maravilhar uma pessoa de tal maneira que ela não se preocupe mais com o dia de amanhã. Eu coloquei um texto no Instagram que marcou a minha vida, marcou a minha história e até hoje marca. Quando o Espírito Santo toca em uma pessoa, ele muda ela por completo. Você precisa buscar o toque do Espírito Santo. Sem esse toque, é complicado a gente ser cristão. A gente vai ser aquele cristão que vai decepcionar muita gente, que vai ferir muita gente, que vai fraquejar várias vezes, que vai fracassar várias vezes, vai errar muito. Mas quando o Espírito Santo toca,
quando o Espírito Santo move você, é diferente. Seu coração é transformado, seu linguajar é mudado, seus lábios cantam louvores, você é totalmente mudado por dentro, como também mudado por fora. As suas palavras são doces, são mel. As suas palavras trazem vidas. Seu comportamento edifica. É diferente. A preocupação sai. O medo do amanhã vai embora. O se preocupar com o amanhã, com o alimento, com o que haverei de comer, haverei de vestir, vai embora. E eu quero liberar essa palavra sobre você aqui. Levante a sua mão, a mão direita. Eu vim dizer que te manteve hoje, vai te manter amanhã. Não leve a preocupação daqui para o amanhã, pois Deus te manterá de pé e cuidará de todas as coisas, se você aprender hoje a descansar. O teu amanhã pertence a Deus. A palavra de Deus diz que Deus, Ele não tem como não fazê-la cumprir sobre você, porque a Bíblia diz que você não deve se preocupar com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber. Não deve se preocupar com isso, porque o Pai que veste os lírios do campo, que alimenta os pássaros, alimentará vocês e vestirá vocês. Este mesmo Pai que entregou a vida na cruz, por amor de mim, por amor de você, não vai deixar você desamparado no dia de amanhã. Fala comigo, amanhã pertence a Deus. Chega de se preocupar com amanhã. Chega. Nunca vi, gente, eu nunca vi, e você também nunca viu. Você vai ver até gente torta, gente atrapalhada, gente que vive uma vida profana, mendigar um pão. Mas um justo, ele pode passar no vale, mas um vale alimenta ele. O vale, Deus envia corvo, Deus envia anjo. Eu lhe digo isso porque eu sou prova viva, eu já passei vale, mas no vale não faltava o biscoito creme crack não, saciava a minha fome, não faltava água não, podia faltar a picanha, mas não faltava o creme crack ou o pãozinho, mesmo que fosse sem manteiga, mas não faltava. Deus, Ele alimenta você, Ele sustenta você, Ele guarda você, Ele protege você, Ele livra você, Ele cura você, Ele dá a você aquilo que você precisa, que você necessita. Deus é o seu guarda, é o seu protetor, Deus é o seu socorro, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua habitação. Deus faz de você e de mim o templo dele, a morada dele. Nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos herdeiros, herdeiras do Deus vivo, do Deus poderoso. Você acha que Deus vai deixar você, filha, filho, desamparado? Aí você está de brincadeira, né? Aí não é fácil. Aí você está precisando de uns croques na cabeça. Não existe isso.
Eu digo esse aqui, eu repito muito esse texto e falo assim: olha, o problema nunca está em Deus. O problema sempre está na gente. Deus nunca erra, mas a gente erra. Deus nunca falha, mas a gente falha. Então, se o problema está em mim, quem tem que se resolver o mais rápido possível? Ou eu. Para de terceirizar, gente. As pessoas gostam muito de terceirizar. O coração dos discípulos ainda não estava igual ao de Jesus. E Jesus estava dando a ele lições, marcando a história deles. Não tem problema que o seu coração ainda não esteja igual ao de Jesus. O problema é você não aprender as lições. Porque se você aprende as lições, o seu coração começa a se igualar. E aí você se iguala a Cristo. Se você aprende as lições, você vai entender que Ele multiplica, que Ele que alimenta o faminto, que Ele que supre a necessidade dos necessitados, Ele cura o doente, Ele sara os enfermos. Pega as lições e começa a praticar elas dentro da sua casa, dentro da sua vida. Você vai ver o que vai acontecer no seu lar. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. E você vai viver milagres da parte de Deus. Você vai ver multiplicações de pães e de peixes na sua casa. Você vai ver multiplicações de área financeira, de área espiritual, de área emocional, de área física, na sua saúde. Você vai ver Deus operando de uma forma sobrenatural. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Pode pegar, filho. Cadê os levitas? Venham para cá. Entenda uma coisa. Cristo. Diga comigo, Jesus Cristo. Tudo que você acreditou até agora, tudo que você colocou um pouco da sua fé, Jesus Cristo, Ele só quer, porque juntou um no outro, não é não? Está desligado? Jesus Cristo, Ele só quer cumprir a palavra dEle na sua vida. A palavra de Jesus, ela é simples, ela não tem esse negócio de a gente querer complicar ela, é muito simples. Jesus só quer que eu e você consiga viver o que Ele já deixou para a gente, o que Ele já liberou sobre as nossas vidas. E nós só vamos viver isso, gente, quando a gente de fato confiar nele, confiar no que Ele fez e confiar no que Ele ainda vai fazer na nossa vida. A nossa esperança está em Cristo. A nossa vida é pautada por Cristo. É simples. Eu sei que às vezes você tem guerra para orar, que às vezes você até quer ajoelhar, mas não quer ao mesmo tempo. Eu queria orar, mas eu não oro. Eu acordo de madrugada, perco o sono, mas eu não oro. E aí eu fico incomodado, eu vou para a geladeira, come, vai para não sei aonde, faz alguma coisa, faz isso, faz aquilo, mas não dobra o joelho para orar. É uma guerra espiritual. Você não vai vencer isso com vontade, você vai vencer isso com a ação. Jesus dá graça, Jesus confessa ao Pai, dizendo: Senhor, mostra para os discípulos que a confissão ela tem poder, porque a gratidão é uma confissão. Mostra para os discípulos que olhando para o alto é que vem o socorro. E depois eles dão uma missão para eles, a terceira missão: vai lá e serve, vai alimentar, vai sustentar, vai matar a fome desse povo. Quando ele faz isso, ele está dizendo ação.
Eu olho para os céus, eu dou graças a Deus, mas eu preciso ter atitude. Sem atitude, não tem como a gente vencer os obstáculos da vida. Eu não tenho que orar, eu necessito orar. A oração é cotidiana, a oração é todos os dias. A Bíblia diz: orai sem cessar. Se a Bíblia está me dizendo que eu tenho que orar sem cessar, por que eu paro semanas sem orar? Uma igreja forte é uma igreja que ora. Um crente forte é um crente que ora. Não é um crente que fica ali na TV, no celular 24 horas, perdendo tempo com coisas que não edificam. Ora. Apresenta a Deus as suas causas, apresenta a Deus o seu pouquinho. Olha para Deus e diz: Senhor, multiplica. Começa a abrir a boca para orar. Começa a ter ação e liberar palavras de vida, palavras de bênção, palavras de profecia já liberada para a gente. Nós temos mensagens aqui bíblicas que, se você puder comprar a Bíblia que tem tudo marcado de vermelho, que é as promessas de Cristo, se a Bíblia de promessas, pega aquela Bíblia e libera aquelas promessas sobre a sua vida. Estuda, mergulha. Conheça a Deus de fato. Vá para cima. Descansa, mas descansa no joelho, descansa na oração, descansa no conhecimento. Conhece. Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. E é por isso que está sendo destruído. Para geração de destruído, não é para ser eu, não é para ser você. Nós temos Bíblia na nossa mente, nós temos Bíblia na nossa casa. Está na hora de a gente conhecer Deus de fato. Deus está com você. Então quer que Deus multiplique o pouco? Dê graças. Olhe para Ele e haja, tenha atitude. Chega de ficar um fracassado na fé. Vocês oram por mim porque eu estou... Ore você. Ah, pastor, ore por mim. Ore você. Senhor, uma benção. Pastor, depois do culto que o pastor está 1 hora aqui já ministrando, ore por mim. Ore você. Oxe. O mesmo Deus que eu oro é o Deus que você vai orar. Você só precisa crer na sua oração. Por que você crê na minha e não crê na sua? Começa a crer na sua. A Bíblia diz que entra no teu quarto em silêncio e o que? Fala com o Senhor, gente. Está na hora de você fechar essa porta do quarto. O que é isso, pastor? É entrar no quarto, gente. Não quer dizer que você vai entrar só no seu quartinho ali, vai fazer o seu cantinho. Não, é porque você precisa separar. Desligar. Tira o alerta do celular, bota lá no modo lua, em nome de Jesus. Tira o celular de perto de você, porque a notificação vai parar a sua oração. Começa a orar, mesmo que você não consiga falar nada, e aí você não consegue falar nada, você louva a Deus, adora a Deus, louva, canta louvores, canta 1 louvor, canta 2 louvores, canta 3 louvores, canta 4 louvores, canta 5 louvores, e na hora você vai começar a orar. Uma hora você vai matar essa carne sua e vai orar. Então precisa orar. Quer ter unção do Espírito Santo? Quem quer ter unção? Jejua. Mas jejua muito. Não estou falando em jejuar para tirar só o alimentozinho de manhã, não. De meia-noite até de manhã, que meia-noite não conta, você está dormindo. Começa a contar a partir da hora que você acorda. Você precisa jejuar muito. Jejua 40 dias. Jejua 21 dias, jejum de Daniel. Se prepare que eu vou abrir o jejum de Daniel na igreja aqui, viu? Eu quero ver quem vai guerrear. Só verdura. Só verdura.
É para quem quer. Para quem não quer, fica sem jejuar. Só para quem quer ser cheio. Nós precisamos jejuar, gente. Isso mortifica a nossa carne. Deus quer isso de mim, Deus quer isso de você. Jesus inicia o ministério, dá continuidade. No terceiro ano dele, o diálogo de Jesus é muito mais com os discípulos, ensinando. Eu tenho um prazer de ensinar, é sério, eu gosto muito de ensinar. Eu não sou pastor pregador, pastor Fernando. Eu só sou ensinador. Eu gosto de ensino. Pastor Fernando gosta de pregar. Tiago ali, o menino do reteté, né? Eu não, eu gosto de ensinar. Mas isso não diminui eles não, eles pregam, eu ensino, cada um faz uma coisa. Ninguém diminui ninguém, não existe isso. Uma canta, o outro prega, o outro toca teclado, o outro baixo, o outro aqui, e a gente congrega. A gente toca salmos, hinos, louvores, salmodiou e chama a atenção de Deus. Então essa palavra é só para eu e você aprender a descansar no Senhor, a confiar nele, a entender que está tudo no controle dele. Está na hora de a gente olhar para ele, dar graças a ele por tudo e ter atitude. Tá bom? Vamos celebrar a Santa Ceia? Deus abençoe você. Vamos para cá, minha filha.